Boa noite, pessoal. Bom dia para quem for assistir pela manhã, boa tarde para quem pegar à tarde. Todo bom durante os nossos ciclos das 24 horas para quem estiver ou for nos assistir. Acendendo Você, mais um programa hoje na nossa quarta-feira aqui, no nosso horário. E quero lembrar vocês, né, de deixar o seu gostei, né, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as nossas notificações, né, e vamos hoje abordar um tema aqui, né, o fim dos tempos, não esqueça de fechar a porta, né. Então, o que significa essa provocação? Né? Nós sempre tentamos trazer uma provocação à reflexão, né, as pessoas conseguirem pensar, né, sobre a sua existência, sobre o seu processo de mudança, né, o fim dos tempos, né, por que eu não posso esquecer de fechar a porta, o que é essa porta, o que é o final dos tempos? O final dos tempos vem de encontro ao que a gente vem apresentando também em outras oportunidades aqui para falar com vocês, seja no meu programa, seja com o programa que a gente apresenta na sexta-feira com a Cris de Pascoal. Nós falamos, né, da nossa transição, terceira dimensão para a quinta dimensão, final dos tempos da Matrix, né, 3D. O que aconteceu? Né, o que aconteceu que houve essa mudança do fechar a porta? Né, o que está, de fato, havendo? Né? Essa transição é uma transição sem volta, é uma transição que não há como ficar primeiro em terceira dimensão, não há como voltar atrás, não há como cancelar o processo, né? Não tem vias, né, de a gente modificar essa transição, porque é uma questão universal, é uma questão planetária, é uma questão que transcende a nossa própria vontade e vontade de outras consciências até muito mais avançadas que as nossas. É uma questão para quem enxerga o Criador, né? É uma questão divina, é um processo de mudança, desenvolvimento, evolução, transição, né, que está relacionado ao universo. E nós fazemos parte disso, e fazemos parte disso dentro, né, do princípio pelo qual nós temos uma consciência em expansão, uma consciência que se assemelha, inclusive, à expansão do universo. O universo se expande e a nossa consciência é algo semelhante, né? E como ela reside hoje nesse nosso corpo físico, né, esse universo físico que nós temos se assemelha também a esse universo. E por que fechar a porta, né? Porque no final dos tempos a gente fecha a porta. Esse fecha a porta é uma metáfora, uma expressão simbólica relacionada a deixar o passado com o passado, né? A matriz 3D, ela nos serviu de forma, vamos chamar assim, sob o ponto de vista do nosso trabalho, da nossa trajetória, de forma heróica, né? De forma heróica. Tantos de nós, né, trabalhamos e ainda trabalhamos também, mas trabalhamos no passado, nossos antepassados, nós também, né, em outros processos de existência, né, com toda a nossa passagem por aqui, né, com as nossas missões, com os nossos acertos, com aquilo que não foi tão certo, que depois se transformou, né, na trajetória kármica, e que nós voltamos no ciclo, né, completamos mais uma vez esse ciclo, e repetimos, e agora, né, o fechar da porta dessa matriz 3D abre, ou abriu, porque de fato já está aberto, né, nós já temos a vibração de quinta dimensão, que é a vibração que a gente não vai cansar de falar aqui com vocês, né, parece um repetir, mas é um repetir necessário para realmente despertar, né, esse movimento, essa vibração, essa nova onda, né, consciencial de quinta dimensão. Né? Então, fechar a porta é deixar tudo da terceira dimensão na terceira dimensão, né? Então, as questões do ego, as questões, né, que são relacionadas à nossa personalidade,
todas essas são questões tridimensionais, né, de 3D, matriz 3D. E a quinta dimensão trabalha com isso de uma forma superior, mais sublime, né, mais altruísta, né, dentro do amor incondicional, que ainda é um desafio, claro, um desafio para todos nós, exercer de fato o amor condicional, mas o caminho dele, o reconhecimento dele já é uma grande etapa, né, que a gente passa a vivenciar na medida que a nossa consciência se expande para a ideia da quinta dimensão, né? Então, fechar a porta, né, é deixar o passado, né, é viver as nossas mudanças, mas viver as nossas mudanças dentro daquele princípio de conhecimento, né, de aceitação, e aceitação no sentido não só da ética, né, mas do amor e da compaixão, da empatia, né? Então, a nossa mudança, ela tem que acontecer, né, de fato, com cada um de nós, mas respeitando todos os outros que ainda estão no seu processo e no seu tempo, né? Então, de fato, fechar a porta significa reconhecer, né, que as nossas mudanças não podem ser impositivas para que os outros mudem, ou para que a gente interfira no processo de transição, ou até de manutenção em terceira dimensão dos demais que não entendem esse processo, né, de mudança, de o fim dessa época, né? É uma época que a gente pode considerar uma época velha da Terra, né, em termos de tudo que foi criado, né, escrito, gravado, programado, né, nesta tal época da matriz 3D, né? E ela por si está se desintegrando, né? De fato já se foi, e tudo existe de forma holográfica agora, né? Significa o quê? Né, que a realidade é uma realidade tão extensa, né, tão factível em termos dimensionais, que nós vivenciamos, né, algo que não existe, não existe, né? A tal física quântica que nos mostra, né, a múltiplas possibilidades, é a nossa realidade vivente a partir de uma quinta dimensão, né, de uma consciência maior. E isso faz o quê? Né, faz expandir a nossa forma de entender o mundo, a realidade, as pessoas, né, a natureza, o universo e tudo mais. Por quê? Porque a consciência, a partir de quinta dimensão, para nós aqui, né, ela até tem que se revelar como algo que faça-nos conviver com o universo, com a universalidade, não só, né, da existencial, mas consciencial, né? Significa entrar em contato com inteligências que a gente sequer imagina que existam ou que se expressem, e para isso você não pode estar fechado numa matrix, né, uma caixinha, né, de uma realidade só sua, né? Você não pode estar fechado num regime de crenças, onde você acredita numa coisa ou não acredita na outra, né? E volto mais uma vez naquele ponto que eu acho adorável repetir para vocês, porque é necessário. Não acredite, aceite, né? Aceitação significa essa multiplicidade de possibilidades, né? Você questiona, você busca, você pesquisa, né? Pode até não aceitar, mas você mantém a informação com você, busca conhecimento sobre ela e, quiçá, né, quem sabe até a sabedoria, né, nesse processo. Isso é muito importante, né? A nova dispensação de quinta dimensão indica isso, né? Então, fechar a porta da terceira dimensão é deixar todos esses paradigmas, né, guardados num passado, onde um dia, né, por via dos nossos arquivos akáshicos despertos, porque saibam vocês todos, e convido a vocês conhecerem isso, a partir de quinta dimensão, nessa nova consciência, nós teremos, né, de volta a consciência dos nossos arquivos akáshicos do passado, que nos servirão como um norte, como uma orientação, né, e como uma consciência, né, para a nossa autopercepção, porque essa percepção de si na quinta dimensão, ela também tem que ser ampla, não poderá haver mais uma limitação de alguns anos, né? Hoje, quem vos fala aqui tem uma percepção de passado de si mesmo de 55 anos,
que é exatamente a minha idade. E ainda assim, desses 55 anos, descontam aí uns primeiros 5 anos de vida, as nossas memórias são muito pequenas dos fatos, porque a gente era muito pequeno, tinha uma vivência muito, né, muito mais voltada às nossas necessidades pessoais de sobrevivência do que a nossa realidade física, a nossa consciência de vida, geralmente é depois dos, né, 5 anos para frente, a gente tem memórias mais firmes, né, da nossa existência. E isso vai deixar de ser, né, tão curto, tão limitado, e tão fechado, e tão proibido, né, porque, na verdade, a nossa consciência akáshica, né, do nosso passado, das nossas vidas, das nossas experiências, né, ela nos foi subtraída, ela não é que ela não existe ou foi simplesmente apagada, ela nos foi subtraída, né, por um processo, né, vibracional planetário, né, de uma realidade existencial aqui, né, de encarnar neste planeta por via dessa era da terceira dimensão, nos foi tirado isso, né, mas tanto quanto nós expandirmos para a quinta dimensão, e essa expansão significa não só a planetária, como a nossa vivencial, nós teremos contato com nessas memórias, e isso nos trará bastante material, né, de experimentações do passado, né, experiências do passado, e especialmente experiências psíquicas, experiências intelectuais, e, obviamente, né, ver o passado significa, não vai significar necessariamente, né, retomar questões, né, que aqui até parece uma contrariedade eu falar fechem a porta e deixem a matriz 3D para trás, e agora estou falando de acessar todo o passado em cima disso. Não, mas aí é uma questão, né, de material consciencial, material de experimentação e experiências que a gente viveu, que nos servirão, né, de um engrandecimento, né, no nosso processo de caminhar, né, em quinta dimensão. Mas isso é um processo que dependerá, sim, da nossa adaptação, né, nessa quinta dimensão, processo consciencial, e um processo também de lidar com o nosso próprio ego, né, porque o nosso ego, em terceira dimensão, ele nos limita demais, né, o contato, tanto com o sistema que nos rodeia, né, os nossos pares, os nossos semelhantes, como conosco mesmo, né. Então, o fechar a porta da matriz 3D também significa a gente tratar e cuidar desse ego, né, os elementos da nossa persona, da nossa personalidade. Eles também impedem, muitas vezes, esse contato estreito com uma realidade mais expandida, né, algo mais amplo. E esse ego também inclui o que eu acabei de falar para vocês aí, né, que é o acreditar e o aceitar, né. O ego, muitas vezes, ele te prende, te obriga a acreditar ou a não acreditar, não aceitar, né, e você acaba se distanciando, né, do conhecimento e até da verdade, né, porque a aceitação te faz perseguir a informação, te faz perseguir e até conhecer, né, chegando no conhecimento. E a crença não. O acreditar é simplesmente uma coisa passiva em que você adere ou não adere a uma ideia, a um ídolo, a algo que vai acontecer. A crença te transforma em seguidor, e não aquela criatura independente, né, independente de si, né, seja nos elementos que te formam, né, como pessoa humana, como consciência, seja nos elementos que te conduzem, né, no seu contato com o universo e com as pessoas. O fechar a porta de uma terceira dimensão também significa você ser um ser de expansão consciencial universal, né, um ser que estará aberto com o contato universal. Quando se fala muito de extraterrestres hoje, contatos, naves, isso é visto, isso já é confirmado, não existe mais dúvida, né, o que existe ainda pessoas que estão, de forma equivocada, querendo trazer o assunto de forma polêmica, ou fazer ainda chacota, brincadeiras, mas isso jamais está sendo dissolvido, e a realidade é que esses seres, né, para que aproximem da nossa consciência, da nossa presença, né, e da nossa própria inteligência, depende de um trabalho nosso, né, um trabalho de expansão pessoal,
de cada um de nós, né? Não conhecer a si não é conhecer o seu semelhante ser humano, tanto quanto é não conhecer um extraterrestre, né? Um extraterrestre vai se comunicar com você de fato, de forma útil, estou dizendo, não é ele chegar por alguma razão que os obrigará, né, a ter um contato, chegar e se apresentar na sua frente, apresentar uma nave aterrissada em algum lugar, ou visitar até a sua própria casa. Se você não estiver consciencialmente aberto e minimamente preparado, isso será um contato inútil, né? E eles não estão abertos a isso, a contatos inúteis ou a passeios aqui na Terra. Eles estão num trabalho seríssimo de assistência, né, para justamente abrir os caminhos para a nossa formação, né, a nossa formação consciencial. Nós conseguirmos, de fato, fechar a porta para o passado, os grilhões do passado, né, que quando eu falo fechar a porta para 3D, né, não é eliminar as suas memórias e as suas experiências, que eu acabei até falando há poucos minutos para vocês sobre isso, mas é deixar, né, os grilhões da inconsciência de lado, né, as ferramentas de inconsciência de lado, porque hoje, mais do que nunca, existe há um pouco tempo atrás, pouco antes de 2012, quando houve realmente uma espécie, vou chamar assim, de revolução consciencial planetária, né, e do nosso universo local, era realmente mais complexo, né, os contatos, tanto no sentido, né, de conscienciais, de canalizações, informações, com contato com si mesmo, né, a nossa densidade, ela foi bastante sublimada nesses últimos tempos, para que propiciasse, abrisse essa porta, né, consciencial para nós. Então, hoje, quem está desperto, quem deseja mudar, está em mudança, está no processo, né? Ah, mas eu não percebo, isso não é muito perceptível, tudo mais. Basta você focar na ideia, né, de uma mudança em você, ela acontece, ela começa a acontecer. E dentro desse foco, dentro dessa mentalização pessoal, você encontra os caminhos, você encontra as oportunidades, você encontra as pessoas, de repente na internet, você está navegando na internet, você acha um curso, alguma mentoria, algum tutorial do YouTube, alguma coisa que começa a te levar, né, a te ajudar nesse despertar, nesse caminho, né, você encontra meios de cuidar da sua saúde de uma forma mais responsável, você tem dezenas de protocolos de saúde hoje na internet oferecidos por médicos responsáveis, competentes, né, guerreiros mesmo da consciência humana, porque eles tratam a nossa saúde de forma natural, né, de forma a você utilizar o melhor, né, da sua saúde, se preservando, porque mesmo que o nosso corpo seja transitório na nossa visita aqui na Terra, né, quanto mais você guarda ele com respeito, mais você tem ganho espiritual em relação a isso. Então, não é, como muitas já disseram, até mesmo para fundamentar e sustentar seus vícios, que a morte virá mesmo, eu vou morrer mesmo, então, enquanto eu estiver vivo, eu terei o prazer que eu quiser ter, eu farei as coisas que eu quiser fazer com o meu corpo, né, mas não é nada disso que acontece de fato, sob o ponto de vista espiritual. Você respeitar a sua casa, né, respeitar esse sagrado, porque se você parar um pouquinho só e analisar o que é o seu corpo, o quanto ele é complexo, né, o quanto ele tem os mistérios, né, em termos de alguns órgãos que hoje a medicina ainda não conhece perfeitamente, ela sabe as suas funções, sabe algumas questões relacionadas a esses órgãos, mas ainda são grandes mistérios para a própria medicina. A medicina conhece bem o boneco, mas o boneco energético que existe em nós ainda tem muito o que estudar, muito o que se reconhecer, né? Então, tudo isso, né, fechando aí a nossa ideia relacionada, né, ao fechar a porta da terceira dimensão, é você resgatar o melhor de si, deixar os vícios de lado, deixar a passagem da terceira dimensão em terceira dimensão,
que isso tudo está sendo varrido e será, né? E frisando o que eu, né, disse para vocês aqui há pouco, né, o foco do seu desafio, né, foque na sua mudança, deseje a sua mudança, deseje a sua elevação que você encontra o caminho, né, o seu desejo pessoal cria no seu subconsciente um elo de ligação, esse elo de ligação te leva onde você quer, tanto para o bem como para o mal também, né, porque isso não acabou, né, o foco de ligação que a gente quer está dentro de nós, se você aciona, você encontra. Você quer bons amigos? Mentalize bons amigos. Você quer bons relacionamentos? Mentalize os bons relacionamentos. E assim com tudo na vida. Você tem um projeto de mudança, coloque dentro de você, eu vou mudar, eu vou ascender, né? Eu não tenho o que fazer hoje, eu não sei o que fazer. Mas amanhã você vai ver, ou na semana que vem, ou alguém vai conversar com você, e você vai encontrar o caminho, porque a nossa ligação, que é uma ligação divina, né, uma ligação espiritual imensa, né, ela precisa de plugins, né, ela precisa dos links, e os links quem cria somos nós. Se você não deixa o link ali, você não tem a conexão, né, isso é uma representação simbólica que a gente usa no mundo virtual da internet, né, mas que é igualzinho no nosso processo, né, de ligação, daquilo que a gente faz de melhor para si, que a gente faz pela vida, né, e dentro dos nossos caminhos. Então, cria esses links, né, deixa esses links disponíveis, que de repente alguém vem lá e clica em você, abre, e você começa o seu processo de mudança, né, para deixar a Matrix 3D com aquilo que é de Matrix 3D, né, e isso é um trabalho que, inimaginável, né, de contribuição, de fortalecimento da matriz de quinta dimensão, aqui do planeta Terra. Então, cada um de nós, quando chega, entra nesse caminho, entra nesse processo de ascensão, né, é um trabalhador de luz, né, uma lanterninha, uma vela, é uma luz, né, que se une a milhares de outras que já estão nesse processo, e isso é um engrandecimento gigantesco. E acelera os processos de espera, que muitos nos questionam, né? Vocês disseram há um ano atrás que aconteceria assim, que o governo não sei, está sendo assim, mas por que está sendo assim? Não estaria da outra forma? Ainda existe um pequeno atraso, ou eu estou chamando pequeno atraso em termos de espaço-tempo, mas gigantesco atraso em razão de algumas consciências que insistem na terceira dimensão. E elas ainda está sendo dado o direito de escolha, o direito, né, de elas participarem, mas é um espaço curto, em termos de universo, nós estamos a segundos, né, do grande evento, a segundos da grande transformação, né, então, mais uma vez, né, mais nessa quarta-feira, mais nesse Acendendo Você, eu chamo vocês a participar desse trabalho. É um convite amoroso, um convite universal, né, não é só meu, eu sou apenas aqui um canal, né, de comunicação com vocês, mas é o universo convidando vocês a participar desse grande trabalho consciencial. E, claro, todos terão seu lugar. Aqueles que escolherem a 3D irão para os caminhos da 3D para dar continuidade ao seu processo. Mas existe essa oportunidade que está batendo na porta de todo mundo e ela é única neste momento, né? Então, vamos aproveitar, porque isso é um trabalho de crescimento, né? O desejo de nós que estamos no processo, né, de despertar, de participar disso, né? Precisamos de trabalhadores da luz nesse processo de crescimento, que isso é uma enorme expansão, uma enorme expansão de consciência, e aí sim é o tal do planeta que a gente sempre desejou, um mundo melhor. Então, meus queridos e minhas queridas ouvintes, hoje estou encerrando com vocês, estou no último minuto aqui do meu tempo, agradeço aqui a participação de vocês, na próxima quarta estaremos com mais um tema, né, e deixo a mensagem a vocês, né, façam esse trabalho, né, quem já está, continue, se fortaleça, e quem não está, tem essa oportunidade,
Quem não consegue ver, né, a transição em si, mentaliza que a contra e continue, né, nesse trabalho de ascensão com todos nós. Muito obrigado e até nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, com um novo tema. Boa noite.